como vocês estão? Estamos começando mais um episódio do Pod Café. Esse espaço para a gente contar histórias, se reinventar, se descobrir no meio do caminho. E na nossa vida, como tudo que acontece, a gente pode planejar, que nem sempre, às vezes, vai sair como a gente projetou. E eu trouxe uma pessoa hoje para conversar com vocês sobre isso, que entende quando o assunto é projeto. Ela é contadora, ela já mexeu com... Ela fez pós-graduação, gente, gestão de pessoas. Aí depois, agora, ela é gestora num setor de implantação e obras. Presta atenção! Projeta vidas e sonhos de várias pessoas por aí. Então, eu gostaria de convidar para falar comigo uma pessoa mais que especial, Letícia Braga. Ah, que gracinha. Muito obrigada. Prazer imenso estar aqui. Letícia, aqui no Pod Café, a gente já começou, gente, já tomando nosso cappuccino da CB, uma delícia, uma maravilha. Então, já vou partir para nossa primeira pergunta, que a gente sempre abre os caminhos aqui. Hoje você está tomando seu cappuccino com o quê? Com autoconhecimento. E tá bem doce também. Autoconhecimento e amor, porque tá bem gostoso. Gente, tá uma delícia isso aqui. Não consegui me controlar, vou ficar bebendo toda hora. Letícia, muito bom. No começo aqui, eu falei para a turma que está assistindo, que está em casa, que você passou por várias áreas ao longo da sua vida. Eu queria que você... contasse um pouco sobre isso, como é esse processo, mas primeiro eu gostaria que a gente desse um olhar lá para trás, porque você é de São Paulo e hoje reside em Minas Gerais. Como foi isso na sua vida? Nossa, foi uma mudança muito grande. Eu não imaginava que eu fosse vir para Minas. Na verdade, eu não imaginava que eu iria sair de São Paulo. Eu sou de Guarulhos, então é uma cidade ainda que, comparada a São Paulo, é o interior, está crescendo bastante agora. Então, quando eu tive a oportunidade de vir para cá, foi uma situação muito complexa da minha vida. Então, a minha mãe tinha acabado de perder o meu padrasto, éramos nós 3, e aí tornou-se só nós 2, e minha mãe estava entrando numa tristeza, uma depressãozinha ali, né? Porque ela eu trabalhava o dia inteiro, ela ficava o dia inteiro sozinha, ela não tinha companheiro. Então, eu falei assim, mãe... Do nada. Falei, mãe, se eu conseguir um emprego em outro lugar, a senhora topa aí? Ela falou, topo. E aí já tinha familiar morando aqui em Minas, em Três Corações. Aí eu fiz uma entrevista online, consegui, passei, falei, eu tô indo, mãe, vamos. Aí eu vim para Minas. Vim primeiro para Três Corações, fiquei mais ou menos 1 ano lá, 2 anos, né? A pandemia, passei lá. E aí depois eu vim para Varginha. Meu Deus, é um tour, né? Nossa, muito. É um tour. E não é um tour nem só de vida, né? Antes, quando a gente teve uma conversa prévia, turma, e aí você me contou bastante sobre a sua formação, né? Em São Paulo você trabalhava com uma coisa, chegou em Minas, virou outra, e agora é outra totalmente diferente. Como foi esse processo também de mudança de carreira, né? Bom, a minha vida inteira eu sempre mudei muito. Então, eu comecei a minha vida profissional aos 17 anos dando aula. Eu dava aula de administração, web designer e informática básica. De tudo um pouco. Informática básica. Então, eu pegava e dava aula para pessoas, tipo, de 14 anos, e eu com 17, até pessoas muito mais velhas. E aí, eu fui migrando porque eu achava que, sendo contadora, eu ia ser uma milionária no mundo, assim, no Brasil. Eu ia estar com a minha empresa. Falei, não, quando eu tiver 30 anos... eu já vou estar com a minha empresa de contabilidade, faturando milhões. Esse era meu pensamento, porque eu tinha essa idealização, não sei porquê, naquela época. É a profissão do dinheiro, né? A gente tem algumas profissões que a turma fala, tem que ser isso, porque aí esse é o caminho do dinheiro. E no meio do caminho eu fui corrompendo algumas pessoas. Eu conheço pessoas até hoje que estudaram comigo que não iam fazer contabilidade e fizeram contabilidade. E aí eu me formei em contabilidade. Quando eu estava me formando em contabilidade, eu trabalhava com marketing. E aí eu me formei, comecei a trabalhar na área, lá em Guarulhos, inclusive, numa indústria farmacêutica. Aí, quando eu tive a oportunidade de vir para cá, eu larguei tudo, literalmente tudo, porque eu ia começar a trabalhar na parte administrativa, ganhando muito menos do que eu ganhava lá. Nossa. Então, eu troquei tudo mesmo. Mas foi uma escolha pela sua mãe, assim, tipo... Pela minha mãe e por qualidade de vida. Naquele momento, eu achei que fosse ser o melhor caminho. E eu sou uma pessoa que, assim, eu penso assim,
eu tenho duas escolhas, né? Uma opção ali. O que eu defini na minha vida, qual o caminho que eu vou seguir, eu vou até o fim, porque é aquilo que vai dar certo. Se não der certo, eu vou ter outras opções e vou mudando. E aí, chegando aqui, eu comecei a trabalhar na Universal Franchising como, eu acho que era auxiliar, assistente, era o cargo mais baixo que tinha, da parte de logística. Ó, não tinha nada a ver. Então, assim, eu vim para trabalhar numa área administrativa em outra empresa, depois saí dessa empresa, vim para cá, trabalhei na parte de logística, separava os enxovais das lojas. Então, eu sei como que é isso, galera. E aí teve a oportunidade do setor de implantação. Era um setor muito caótico. A gente tinha muito problema mesmo. E aí me deram esse desafio. Falou, Letícia, você quer assumir? E não era assumir como nenhum cargo alto, era realmente... Só assumir. Atender os franqueados e tudo mais. Eu não sabia ler um projeto arquitetônico. Falei, não, vamos, bora. Eu sou assim, eu falei, bora. Vai dar certo. Vai dar certo. E deu. Tá aí até hoje. Tô aqui até hoje. É engraçado você falar isso, porque quando a gente fala hoje no setor de implantação, acaba migrando ali muito com a obra, que é uma fase, assim, caótica na vida das pessoas. Gente, construir é estressante, é moroso. Muito. E isso acontece com a nossa vida mesmo. A gente fica, nossa, eu quero que isso dê certo. Aí eu começo a construir. Só que a gente não aguenta o negócio do processo, né? O processo é o que acaba com a gente. E você passou por vários processos até chegar até aqui. Sim. Como você consegue aplicar isso no seu dia a dia, assim, na sua vida, na sua rotina? Porque na sua vida as coisas mudaram muito rápido, mas ao mesmo tempo que a gente fala que é uma conversa de 1 hora que a gente está tendo. Só que quando a gente vai olhar, são anos de construção. Sim. Naquele momento que você estava mudando ali de vida, de carreira, não teve um receio, um medo de aguentar o processo, assim, a consequência? Sempre. O medo é normal você ter. Só que você não pode deixar paralisar. E esse era o meu maior medo. Eu ficar paralisada por conta do medo. Mas quando eu decidi realmente fazer todas essas mudanças, eu sabia que eu ia ter grandes desafios. Só que a principal parte da gente se desafiar e conseguir construir um caminho bacana, profissional, pessoal, enfim, é a gente estar disposto a aprender. Então, mesmo não sabendo que... Eu tinha uma questão muito clara na minha cabeça. Eu estou entrando numa coisa que eu não entendo nada, mas eu estou disposta a aprender e eu não posso deixar com que as pessoas que sejam influenciadas pelo meu trabalho sejam impactadas negativamente pelo que eu estou fazendo. Então, com toda a construção que eu tenho... Então, assim, eu trabalhei dando aula, muito jovem. Então, essa questão de falar, do cuidado... tanto nas empresas que eu passei, parte de marketing, tudo que eu já trabalhei na minha vida, eu já fui aprendendo a ter mais processos, então eu sou uma pessoa muito processual, isso me ajudou a construir isso no que eu faço hoje, e pensando justamente nisso, falei, tá, como é que eu vou aprender sobre isso, passar sobre isso para os meus franqueados, sem que eles tenham muitos impactos, porque assim, obra vai ter problema, isso é inerente ao que a gente faz, vai ter. Sim. É um pedreiro que não vai, uma coisa que acontece. Mas como que a gente pode dar esse suporte para o nosso franqueado? Eu falo até que a gente faz um trabalho ali meio psicólogo mesmo. A gente está ali para escutar. Isso vem muito do que eu trago da sua prática de vida, né? Que eu trago de vida mesmo. Então, assim, escutar bastante, entender quais são os problemas, onde a gente pode atingir. Isso aqui eu não sei agora. Onde que eu vou buscar? Como que eu vou buscar? Como que a gente vai fazer para fazer isso junto acontecer? E aí eu não trabalho sozinha, né? É um trabalho que é feito com muitas mãos ali ajudando. Como foi? Porque você já está aqui em Minas Gerais, já vai fazer um tempo, né? Como foi essa mudança? Porque, assim, São Paulo é outro ritmo. Você falou ali da Grande Guarulhos. Realmente... tem um ritmo bem diferente, né? Muito. O que eu tenho mais conhecimento ali é da parte ali de Itaquera, Guaianazes, que é mais minha vivência. Mas ainda assim, o ritmo é muito diferente. Sim. Eu lembro quando minha mãe resolveu mudar para Minas, para mim foi... O que está acontecendo? O que está acontecendo? E como foi isso, assim, na sua vida? Porque você veio, né? Você tinha familiares aqui, mas ainda assim, toda uma vida ficou... Só tinha um parente aqui, o resto estava tudo parente e um só.
realmente um sonho. Pelo menos eu tinha lugar para ficar, né? Na rua não ia ficar. Eu sempre fui uma pessoa muito família e bairrista. Eu não me via saindo de onde eu estava. Então, essas mudanças, assim, foi uma mudança muito grande. Ainda mais indo para uma cidade igual Três Corações, que é uma cidade muito pequenininha. Sim. Então, eu vinha de férias. Então, quando você vem de férias, tudo é maravilhoso. Tudo é lindo. Para qualquer lugar que você vai. Tudo é perfeito. Exato. Quando eu vim, no primeiro ano, assim, no primeiro ano não, nos primeiros 5 meses, mais ou menos, eu pensei em voltar. Falei, não tenho amigos, não conheço muito da cidade. Lá em São Paulo, eu tinha amigos, então eu saía o tempo todo. A parte da amizade pegou muito. Então, eu ficava o dia inteiro quase na casa dos meus amigos, papeando, conversando. E aqui eu não tinha isso. Então, eu pensei, cogitei em voltar. E aí, eu conheci o meu esposo, que é tricordiano. E aí, eu falei, não, agora... Aí, a gente construiu uma vida juntos e estamos até hoje. Aí, eu apaixonei. Não volto mais. Volto só para conhecer, tipo assim, visitar parente, pra coisas passear. novas. Aí é férias. Exato. Agora mudou o lugar das férias. Todo mundo tá saindo de São Paulo, eu tô indo. É bem isso. Todo mundo tá indo, eu tô voltando. Não, é legal ver essa nuance, assim, porque ritmo de cidade grande é uma coisa que a gente traz muito na CB, né? Que ela tem o ritmo de cidade grande, Sim. mas o aconchego do interior. Sim. Que Minas Gerais, gente, me desculpa, é um dos melhores lugares do mundo para você encontrar isso. É muito aconchegante. Maravilhoso. É bom demais. E aí, quando você fala que conseguiu se acostumar e não se vê agora morando mais em outro lugar, é muito louco, assim, esse processo. Então... E hoje a sua mãe mora aqui? Como é que tá isso? Você fica aqui em Varginha, aí você vai e visita? Minha mãe mora em Três Corações, ela permanece lá. E aí eu vou, visito, volto. Ela tem vontade de vir pra cá também, pra Varginha. Mas ela gosta de ficar lá. Fez as amizades dela, ela sai, vai pra festa todo ela é animadíssima, dia. Animadíssima, animadíssima. Mais animada e nova que eu, se bobear. Muito jovem. Então, a gente faz esse processo, assim. Ela fica lá, a gente fica aqui, a gente se vê quase sempre. Porque você falou que é bem família, assim, né? Que você tem bastante essa proximidade. Sim. Nesse seu processo de construção de carreira, de jornada, quais foram, assim, para você os momentos mais difíceis? Que você falou assim, nossa, eu acho que aqui não vai. Ou vai, porque eu, Beatriz, né? Eu já migrei em muitas áreas da minha vida. Você falando, porque eu fui te apresentar, eu não, porque ela fez isso, foi pra isso, foi pra isso. E na minha vida eu sou assim. Eu olho, tem hora quando a gente pega o currículo, gente. Quando você pega e olha, eu falo assim, gente, que mistureba. E aí tem alguns momentos que eu faço, nossa, o que eu tô arrumando? E hoje eu me sinto, né? Porque também não sei como vou estar daqui a alguns anos, mas hoje eu me sinto no lugar que era pra eu estar. Sim. E aí, você já chegou a ter esse receio de... Nossa, o que eu tô fazendo? Tá certo, não tá? Tá correto, não tá? Porque você começou na contabilidade, né? Exato. Que é onde quero ficar milionária. Exato, exatamente. Assim, acho que o momento mais desafiador foi a mudança completa. Porque é quando o brilho da contabilidade foi... Eu realmente entendi que aquilo não era para mim. Eu sempre tive muitos sinais... Acreditem em sinais, porque isso existe mesmo. Eu também. Eu sempre tive sinais de que aquilo não ia ser o meu caminho mesmo. Eu ia passar por aquele processo. E aí eu fui evitando. Chegou no momento que eu não tive mais como evitar. Quando eu fui fazer minha pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação em tributos, porque eu trabalhava com isso. Foi para outro extremo. E aí eu descobri que eu odeio números. Eu odeio tudo que tem cálculo, eu odeio. Mas trabalho na parte de arquitetura. Olha como que são as coisas. Porque tem a arte, tem o desenho. Tem outros elementos. É outra coisa. E aí eu me vi mesmo, todos os momentos, tudo que eu fiz de mudança na minha vida profissional, toda vez que eu ia fazendo, eu tinha uma dificuldade ali de me encaixar. Então, todos os lugares que eu passei, nunca fui demitida. Eu sempre saí por livre e espontânea vontade. Eu sempre tinha alguma coisa em mente.
eu tenho muita vontade de aprender, muita vontade de descobrir algo novo. Eu gosto de várias coisas. Então, hoje, você fala assim, Letícia, o que você gostaria de abrir, por exemplo? Porque o meu sonho é abrir um negócio, mas o que você gostaria de abrir? Não sei, é muita coisa, é muita opção. Eu gosto de tudo. Então, acho que o mais desafiador foi essa mudança. Entender que o que eu estava fazendo era válido para a minha trajetória, que aquilo ia me fazer ser uma pessoa melhor como profissional e pessoal, e que eu estava ali... A gente tem pessoas, a gente tem apoio, mas eu estava ali sozinha, porque se você não está ciente do que você está fazendo, o que você quer, nada vai, você não anda, você fica parado. A gente segurar a nossa própria mão, né? Exato. Porque, às vezes, no dia a dia, na vida mesmo, a gente segura a mão de 1000 pessoas. Exato. A gente não olha para si. Pega vários processos, várias coisas assim. Aí depois você para, você tá ficando e se afundando. Exato. E aí você não tá saindo do lugar, mas às vezes é porque nem você tá se ajudando. Exato. E eu ficava assim, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo? Eu falava, não, é isso mesmo, tenho que... Por mais que não seja, vai ser. Agora vai ser a coisa certa. Vai ter que ser. Vai ter que ser a coisa certa. Nessa coisa dos sinais, a gente falou muito do seu profissional, mas num tom pessoal, assim, o que você sente que nessa jornada toda, assim, de mudanças, hoje você é gestora de uma área, né? O que você sente, assim, que mudou na Letícia? Na Letícia de lá atrás, que saía, era o tempo inteiro, o mundo acontecendo, era São Paulo. Sim, exato. E na Letícia, Minas Gerais. As pessoas falam assim, acalma, né? Minas Gerais acalma. Eu sou um turbilhão ainda. Então, assim, eu percebo que profissionalmente, devido a tudo, toda a minha trajetória, toda a minha vivência, eu fui ficando uma casca mais grossa. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, a Letícia é brava. Então, eu sou um pouco bravinha, assim, nesse sentido, porque eu quero que as coisas aconteçam, eu quero que as pessoas elas tenham o melhor que elas podem. Na parte pessoal, assim, gente, acho que eu fiquei olhando pro negocinho aqui e eu me dispersei, desculpa. Juro pra vocês, eu fiquei olhando e me dispersei totalmente. E na parte pessoal, eu tô num autoconhecimento mesmo. Na hora que você perguntou o que você tá bebendo, né, no seu café, porque todo momento eu tentando voltar ali, eu sou uma pessoa muito brincalhona, eu sou uma jovem senhora, então ao mesmo tempo que eu sou muito séria, eu sou uma pessoa muito brincalhona. Você chega na minha casa, você vai ver um monte de jogos, de tabuleiro, você vai ver coisas de cultura nerd, geek completo. Então, assim, apesar dessa minha seriedade, eu sou uma pessoa muito jovial nessa questão. Muito descontraída. Sempre fui. Então, eu percebi que eu tô voltando a retomar isso, entendeu? Calma, Letícia. Você pode ser centrada, séria, mas a gente pode ter um arzinho ali do divertimento. Pode equilibrar. Pode equilibrar, exatamente. A Letícia é mais do nerd, eu já gosto de um pagode. No dia que eu vou conversar, no dia que a gente vai sentar e conversar, ela, não, eu gosto de várias coisas, mas sair assim, hoje eu reduzi bem. E eu, gente, se depender de mim... Igual diz a minha mãe, eu realmente sou a filha do senhor Benedito. Nesse sentido. Não, mas é bom sair, se divertir, rir. É muito bom. Gostoso. A gente pode fazer isso no ambiente de trabalho também. Então, é uma coisa que eu tô... bati aqui. Que eu tô descobrindo mesmo. Tentando equilibrar essas duas coisas. Não falam que a gente tem uma mudança quando a gente chega nos 30? Eu tô passando por essa mudança aos 30. Então, assim, muita coisa muda na gente. E eu tô passando por essa mudança pessoal e profissional. Você falou da parte espiritual. A parte espiritual é o mais. Desde quando eu vim para Minas, foi quando eu senti maior necessidade de me conectar espiritualmente com alguma coisa. Então, assim, não é sobre religião. Não. É sobre você estar conectada, assim, tentando achar sua paz interior, tentando ser uma pessoa melhor. Tô nesse trabalho. Nesse caminho diário do entendimento. Exato. É legal ouvir você falando assim, porque às vezes a gente observa as pessoas e tem uma pessoa, né, que a gente conhece bem, que fala que a gente tem que olhar com calma para as pessoas e para as situações. E eu escutava essa frase, eu ficava assim, que olhar com calma. O mundo acabando. Que calma o quê? Porque eu também sou meio acelerada. Então, que calma. Exato. E
você que tá agora em uma fase que passou por 1000 coisas já na vida, tá olhando com calma, porque acho que lá atrás, quando você decidiu por você, mas pela sua mãe também, mudar de carreira, você teve que olhar com calma para sua mãe. Exato. Agora você tá em uma fase de olhar com calma para você, assim. Acho que isso é legal. E São Paulo é aquele turbilhão, né? É tudo acontecendo. Você tem que ser multifacetário, você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não que isso mude o que a gente tá fazendo aqui. Exato. Foi uma das dificuldades que eu encontrei quando eu mudei. Fazer com que as pessoas elas caminhassem na mesma linha de tempo que eu estava caminhando, porque eu estava acelerada. Aí você percebe assim, mas será que a pessoa ela precisa ser acelerada igual a mim? Ou eu que tenho que dar uma desacelerada. Exatamente. Tem um amigo nosso, assim, meu e do meu esposo, que ele brinca com a minha mãe e fala assim, Sueli, você tá do lado de cada serra. Então, você acalma, do lado de lá você fica bravo, do lado de cá você acalma. E é exatamente isso. Gostei disso. Achei bom, assim, achei profundo. Agora me colocou para pensar, gente. Porque realmente, a cidade grande, né? Que a gente fala cidade grande, os grandes centros, realmente tudo acontece muito rápido. É muita informação. E não só os grandes centros. Acho que o momento em que a gente está agora da sociedade pede muito isso, coordena muito isso. É muita informação, é tudo acontecendo muito rápido, é tudo ao mesmo tempo. Exato. E aí a gente fica. E aí quando você encontra alguém que é mais tranquilo, você, gente, não. Te dá um nervo. Vamos acelerar. Aí a gente fica desconfortável, mas às vezes a pessoa ela tá vivendo o tempo dela, o espaço dela, e isso é muito interessante. No seu dia a dia de trabalho, você lida com pessoas que estão querendo acelerar, né? Porque quando a pessoa está ali querendo implantar, inaugurar uma coisa, sair da fase de obra, a pessoa está ali o tempo inteiro. Só que aí entra no que a gente está falando agora. Ela precisa dar uma acalmada. Precisa. Como você consegue fazer essa conversa assim para amigão, eu te entendo, mas não tem como. Eu gosto de sempre dar exemplo. Olha, você está passando por essa situação agora, sei que você está... Vamos falar de inauguração, porque quando a gente fala de implantação, o que mais os nossos clientes, né, nossos franqueados querem é inaugurar. Então, terminar a obra, inaugurar e começar a ganhar dinheiro, que é o que a gente quer também. Só que, olha, não adianta você querer inaugurar, sendo que você precisa de um item muito importante da sua loja, que é, por exemplo, vamos colocar... Eu preciso do freezer. Você precisa do freezer porque você precisa ter produto e você não recebeu. Se eu ponho você para inaugurar na semana que vem e eu não tenho esse freezer aí, você não vai ganhar dinheiro. Você já vai começar fechando as portas. Então, vamos com calma. Vamos primeiro entender essa etapa. Então, a gente... É muito desenhado. Então, a gente vai fazer aqui esse ponto. Hoje, a gente está aqui. Você está entendendo que hoje você está nessa etapa X? Estou entendendo. Então, agora, amanhã a gente vai fazer a Y, Z. Então, a gente vai caminhando nesse sentido. Porque é bom para o franqueado ele entender que ele não precisa olhar tão lá na frente. Já tem a gente olhando por ele. A gente sabe todo o caminho que ele vai seguir. E a gente sabe os problemas que podem acontecer. Então, a gente já vai prevendo. Cuidado, não faz isso agora, porque isso aí vai dar BO. Ou, você vai receber tal coisa. Ah, mas eu não posso receber na minha loja ainda. Tá, mas olha... confere o que você recebeu. Mas calma. Porque isso, você vai ter problema. É tipo então, um papel de mãe, né? É. Não vai, E filho. É psicólogo também. Não vai, porque eu já tô te falando que isso daqui não vai dar certo. Tenta aqui. Tenta aqui, porque vai dar certo. A gente já teve cada situação, tipo, o pedreiro não vai. Aí 5 prestadores de obras desistem da obra. Não é por conta da obra ser relativamente difícil ou não. É porque desiste. O ser humano é assim. A mão de obra, nesse sentido, da parte de reforma, é assim. Então, calma, relaxa, a gente vai conseguir encontrar outro, vai dar certo. No final, vai dar certo. É engraçado, porque quando a gente fala de obra, projeto, tem várias fases, né? Sim. Eu brinquei que é tipo mãe que fica avisando a gente, não vai dar certo. Mas na nossa vida, quando a gente... Que aí eu acho que entra o lado até... humanizado, assim, da coisa, né? Que é o que é legal. Porque na nossa vida a gente tenta planejar 1000 coisas. Exato. É tipo uma obra, a gente faz várias etapas. Porque primeiro eu vou fazer assim. Mais cedo eu estava até escutando alguns colegas de trabalho falando ali no departamento onde a gente fica, que
eu projetei e tá dando tudo errado. Porque eu projetei casar com tantos anos e eu não tô caminhando pro caminho de casar com tantos anos. A gente projeta, mas nem sempre vai dar certo e tá tudo certo. Só que tem que tomar Mas cuidado. a gente precisa tomar cuidado Exato. com a inconsequência. Eu acho legal Exato. de você ter falado lá atrás que quando você se debruça a fazer alguma coisa, você fala, não, eu escolhi esse caminho. Uhum. Então eu vou nesse caminho até o final. E ele vai ter que dar certo. Exato. E se não der certo, aí sim eu repenso. Mas não tem a opção do não vai dar certo. Exato. Vai ter que dar certo. Porque você tá nesse caminho, não tem como você voltar atrás. O que passou, passou. E você não tinha as informações que você tem hoje, você não tinha lá atrás. Então não tem como você falar assim, eu escuto muito isso, mas se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente. Óbvio, você tem tanto de conhecimento, mas naquela época você não tinha. Você então não não tinha. se cobre por conta disso. Eu sou uma pessoa que me cobro muito. Aí você tava falando dessa questão da expectativa. Aham. Uma coisa é você planejar, visando a realidade Aham. do dia a dia. Outra coisa é você criar uma expectativa que vai muito além da realidade. Sim. Eu quero casar com 30 anos. Calma. Às vezes você tá solteira. Não, você não tem tá nem... com 29 solteira. Não Calma. tem nem o par de vaso. Não, mas eu planejei que com 30. Não, você vai ficar muito frustrado. Calma, relaxa. O que tá no seu alcance nesse momento? Primeira coisa é isso. Arranja o parceiro, depois você revê a questão do casamento. Depois você vai pensando. Exato. Eu não me imaginava estar casada aos 30. Então, porque eu pensava só na minha vida profissional, minha vida pessoal ia Ficando. ficando. E aí aconteceu naturalmente. Também não é pra deixar a vida acontecer não, tá, gente? Mas aconteceu. Mas aconteceu. Mas foi um acaso bom. Vocês já Sim. estão juntos já faz um tempo, Sim, né? faz um tempo. E como é essa relação? Você com seu companheiro? Ele é a calma em pessoa. Então é maravilhoso, gente. É o yin e yang. Perfeito. Pra uma pessoa acelerada. Exato. Ele é o ponto de equilíbrio. Sabe quando a gente fala de âncora? Aham. Nas cartas, a gente, quando fala de âncora, a gente fala na parte espiritual, né? Aham. A âncora, ela é a base, é o que Sim. te coloca ali naquele... É o que é a certeza, o concreto. Ele é isso. Porque enquanto eu tô naquela loucura, será que vai dar certo? Tô sabendo que eu vou seguir isso, mas será que vai dar? Será que não vai? Uhum. Aconteceu muita coisa, ainda não consegui ajudar o franqueado nisso ou naquilo. Calma, respira. Por que você tá pensando tudo isso agora? Não é o momento, relaxa. Então, ele me volta e me acalma. Quando eu tô muito no lado paulista, entendeu? Ele me traz pro Aí lado ele Minas. traz pro lado Exato, Minas. pro lado de Família, cada né? serra. Aham. Você falou que é uma pessoa muito família. Sim. Ele, sua família. Exato, exatamente. É muito bom. A família da gente, ela tem esse papel. Sim. Acho que é o caos também. Tem Se dias não que é for o o caos. caos, não é família. Mas é um caos que conforta. É estranho. É estranhamente gostoso. Mas quando a pessoa, ela gosta de você de fato, de verdade, tem que ter um arranca-rabo. Porque, Bia, se a pessoa fala só as coisas boas pra você, Não dá certo. como é que você evolui? Exato. Você tem que escutar umas coisas ruins também. A verdade. Você não vê a verdade, você não enxerga a verdade. Então você tem que escutar a verdade, entendeu? Tem que vir de algum lugar. Tem que vir de algum lugar. Família é uma mistureba de coisas, né? De Uhum. sentimentos, de pessoas. E a gente fala que na CB ela é uma mistura de tudo, de cultura, de pessoas, de gostos, de sabores, enfim. Eu queria entender com você, depois desse mix de coisas que a gente falou aqui, qual que é a sua mistura? O que você fala assim, nossa, eu acho que hoje eu estou nessa pegada aqui, nessa mistureba aqui. Nossa, hoje eu tô na mistura. Eu tô numa mistura muito colorida mesmo, gente. Tá muito mistureba. Porque eu tô numa mistura equilíbrio, né? Família, autoconhecimento, amizades. Por mais que eu já tenha mudado faz muitos anos, agora é que eu tô construindo toda a minha base. Então, a minha mistura tá muito grande. Quem que é a Letícia? Como que a Letícia tá hoje? Onde que ela quer chegar e com quem que ela quer chegar. Então, essa é a minha mistura. Trabalho, família, amigos, construção e base. Respondi sua pergunta? Respondeu. E, assim, para onde você sente que... Para onde você está se projetando nesse momento, assim, que você fala, olha,
tô pretendendo ir para esse lado. Assim, agora eu me vejo, né? Eu gosto de falar muito com todo mundo aqui do agora, porque é tudo a gente programa e a gente não sabe o dia de amanhã. É literalmente, Sim. a gente não sabe, né? Que até a gente brinca e fala sério que a doença do século, uma das doenças do século, que é a ansiedade, é justamente para a gente ficar projetando, né? Eu sofro disso, porque eu projeto demais. Eu fico projetando. Projeto já há 5 anos. Essa semana eu descobri que eu tenho que viver 5 anos antes. Tem casa contida. Como se eu tivesse 5 anos antes. Eu vivo como se eu tivesse uns 15 depois. Então, por isso eu brinco muito com essa questão do agora. Para onde você sente que a Letícia tá indo agora? Agora eu tô indo pra calma. Pra uma... Realmente, do começo até o fim é uma viagem interior mesmo. Eu sempre tive muitos objetivos, concretizei muitos deles. Ótima minha trajetória até aqui. E agora eu tô focada mesmo na minha construção interior e família. Mas uma família, não a família que a gente já tem. Minha vida 2, ter uma família maior ou não, isso a gente tá já construindo. Então, hoje eu tô me conhecendo, sabendo como que é bom a gente parar, respirar. Não precisa ter pressa, as coisas acontecem no momento certo, na hora certa. Por mais que a gente tente achar caminhos, a gente sempre vai ser levado para o caminho que você tem que estar. Então, eu tô nesse processo, assim. Hoje, eu tô no agora. Então, assim, entender mais as dores do outro. Não é só a gente também. Quando a gente olha para dentro, mas o que a gente faz que às vezes a gente impacta positivamente ou negativamente no outro. Na vida do outro. Exato. Então, é essa construção. Quando a gente fala de implantação, de projeto, de construção, tudo é no agora. Pensando no futuro, Sim. Mas não adianta a gente ficar sofrendo pro futuro. Então, cada dia tem que construir uma coisa nova. Cada dia é um tijolinho. Uma coisinha pequena. Exato. Uma construção que a gente faz. Muito legal. Letícia, eu queria muito te agradecer por você ter topado. Quando a gente fez o convite, eu fiquei muito feliz de você ter falado que viria. Eu fiquei feliz. Eu acho que é importante, né, a gente conhecer, às vezes, a trajetória do outro, porque às vezes a gente vai passando e literalmente não olha com calma para isso. E é importante. Então, foi grandioso demais te ter aqui comigo. Principalmente comigo, acho que para além do podcast, sabe? Não fala foi muito, muito não, engrandecedor. Nossa, não, esse episódio eu não chorei, tá, gente? Hoje tô. Então peraí, que não terminou ainda, talvez tem que chorar. Mas queria te agradecer de verdade. Muito, muito mesmo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho mais sobre mim, sobre o que a gente faz, né? Eu fico muito feliz mesmo. É uma experiência muito bacana. Adorei estar aqui. Me senti super à vontade, de verdade. Amei tudo e, claro, muito gostoso. Principalmente essa parte aqui, eu gostei mais. Gente, é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. O podcast da CB. E assim como a CB, vocês sabem que é para ser a sua pausa no meio da correria do dia a dia. Então é para ser a sua Minas Gerais no meio da caoticidade de São Paulo. Óbvio, sem você esquecer quem você é. Uma das coisas que eu acho que a gente mais ouviu aqui, conversou aqui hoje, que se eu puder deixar de aprendizado, né, para você e para mim, que tá aí, é pra gente, sim, projetar, se atentar aos processos da nossa vida, porque a gente esquece, muitas das vezes, por tudo que a gente passa para construir o que a gente tem hoje, às vezes a gente não olha com calma para as coisas que a gente teve que passar para chegar até onde a gente está e também para pensar em coisas futuras, mas sem deixar que a ansiedade de ter, de ser, de estar corroa a gente. Vamos olhar com calma para a gente, igual a Letícia falou que está olhando agora para ela. Muito obrigada. Espero ver vocês no próximo podcast. Próximo. No Virou próximo carioca. episódio. Será que a gente já sabe quem é o próximo convidado? Ai, meu Deus. Será que vem aí? Mas vejo vocês no próximo. E não se esqueçam que o Pod Café é o podcast da CB. O café que combina com o seu estilo e a conversa que combina com a sua história. Um beijo.